e saíram daqui ricamente abençoados. E nesta noite, a palavra que eu ministrei na sexta-feira, eu iria ministrar hoje. E aí, na sexta-feira, de madrugada, começou a vir um pensamento na cabeça e um texto bíblico. E aí, ontem eu fui sentar para meditar nesse texto, e não necessariamente saiu uma mensagem do próprio texto, mas do texto completo ali, da situação completa que esse texto está envolvido. E aí o tema ficou este: o modelo de Deus para as nossas vidas. E aí o que é um modelo? Quando a gente pensa em modelo, a gente pensa naquela pessoa que usa a roupa de um determinado estilista para expor aquela roupa que o estilista desenhou. E aí o modelo, na verdade, na linha de moda, ele é um cabide para apresentar uma roupa. Mas não é disso que nós estamos falando. O modelo aqui é o padrão. É aquilo que Deus desenvolveu, é aquilo que Deus fez para que nós seguíssemos. Um padrão a ser seguido, um modelo, um exemplo a ser seguido. E aí eu tirei algumas coisas desse texto que Jesus está falando lá no livro de Lucas. E Jesus está falando do Sermão do Monte. E o Sermão do Monte, há uma diferença de texto entre Lucas e Mateus, que falam da mesma situação, sendo que eles falam de formas diferentes. E queria que você abrisse sua Bíblia em Lucas capítulo 12 e deixasse aberto aí que nós vamos falar dessa passagem. Lucas capítulo 12. E aí nós vamos ver aqui dentro dessa passagem aqui, vários pedaços dela, um modelo que Deus quer que nós sigamos. Antes nós vamos orar para pedir ao Espírito Santo de Deus que nos conduza a toda a verdade. Porque a missão do Espírito Santo é justamente essa, nos conduzir a toda a verdade, nos fazendo lembrar de tudo que Jesus havia falado, que tudo que Jesus falou aos apóstolos, que eles registraram aqui, os discípulos que registraram, que chegaram até nós, e tudo que está escondido por trás de cada texto, o Espírito Santo vai nos revelando, para alimentar a nossa vida, para alimentar o nosso espírito, para nos fortalecer no dia mau. Então a função do Espírito Santo, entre muitas outras, também é essa, nos conduzir a toda a verdade, nos revelando o oculto e o escondido, trazendo à nossa memória tudo aquilo que fizemos e precisamos fazer para agradecer e honrar ao Senhor. Então vamos orar ao Senhor, pedindo que o Espírito Santo de Deus nos conduza a toda a verdade. Querido Deus, amado Pai, nesta noite nós nos achegamos a Ti, na dependência exclusiva do Senhor, na dependência exclusiva do Teu Espírito, pedindo que o Senhor nos conduza a toda a verdade, tudo aquilo que está incluído neste texto que vamos ler, que vamos trabalhar nesta noite. Guia-nos na vereda da justiça por amor do Teu nome e faça que nós possamos encontrar na Tua palavra refrigério para nossas almas. Nós te agradecemos pelo Teu bem e pelo Teu favor, em nome de Jesus, amém e amém. Então estamos aí no texto de Lucas, capítulo 12, e aí eu vou ler a partir do ponto 13, é a introdução do nosso texto. Jesus estava explicando ali a partir do Sermão do Monte, várias práticas que o povo deveria seguir, de como deveriam se comportar, de como deveriam agir diante das situações do dia a dia, diante do cotidiano. E aí Jesus é interrompido por um homem. No meio do ensino dele, ele é interrompido por um homem que chega para Jesus e diz assim, nesse ponto que Jesus estava ensinando, um homem que estava no meio da multidão disse a Jesus, mestre, diga a meu irmão que reparta comigo a herança. Então Jesus está ensinando coisas a respeito do reino de Deus, e aí de repente ele é interrompido por alguém que vem falar de alguma coisa financeira, de alguma coisa da vida do ser humano. Jesus é interrompido no seu ensino do reino de Deus por alguém que quer de Jesus um favor. Tratar de um assunto particular entre ele e o irmão, uma desavença por causa de uma repartição de bens. E aí vem o nosso primeiro tópico, sobre um modelo que nós devemos seguir, um padrão que nós devemos seguir no reino de Deus. E aí
O modelo de Deus para as nossas vidas não nos autoriza a lhe transferir responsabilidades que não são dele. Essa é a primeira parte. O modelo de Deus não nos autoriza a transferir para ele responsabilidades que não são dele. Tudo que muitas das vezes igrejas oferecem, igrejas prometem em nome de Deus, mas que Deus não prometeu. Tem muito. Quer ver uma? Venha para a nossa igreja e você vai ficar rico. A igreja não pode falar isso, gente. Deus não prometeu isso para a gente. Venha para a nossa igreja e você vai ter a sua casa própria. Deus não falou nada disso para a gente, não. Não está na Bíblia. Isso não tem no texto. Então a igreja, muitas das vezes, oferece alguma coisa, propõe alguma coisa que a palavra de Deus não propõe. Então Deus não tem compromisso com isso. Deus tem compromisso com a palavra dele. Nós podemos dizer sim, a oração da fé pode curar o enfermo. Isso eu posso dizer, porque a Bíblia diz. A oração da fé pode ressuscitar o morto. A oração da fé pode libertar a pessoa das prisões emocionais, porque a palavra de Deus diz isso. Porque Jesus veio para nos libertar das prisões emocionais. Aí eu posso dizer, porque a Bíblia me autoriza. O Senhor me autoriza a dizer isso. Mas aquilo que a Bíblia não nos atribui, nós não podemos transferir para Deus isso. Que é aí o que Jesus fala para esse homem. Olha o que Jesus responde para ele. Quando ele pede para que Jesus seja o intermediador entre ele e seu irmão na questão da herança. Olha a resposta de Jesus. Mas Jesus lhe respondeu: homem, quem me nomeou juiz ou repartidor de bem entre vocês? Eu não sou um juiz de direito. Eu não sou um dirigente de cartório, eu não sou um juiz de paz. Eu não tenho essa autoridade que você está me propondo. Você está me transferindo uma autoridade que eu não tenho, que eu não sou delegado para isso. Então Jesus dá logo um corte no sujeito, porque ele está querendo transferir para Jesus uma coisa que Jesus não veio fazer. Nas atribuições lá de Isaías 61, que é o ministério de Jesus, ele diz assim, ó, a minha função é pregar as boas novas de Deus. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Espírito do Senhor me ungiu para quê? Com que finalidade eu fui ungido pelo Espírito Santo de Deus? A pregar as boas novas aos quebrantados de coração. A função de Jesus é essa. Ele não está aqui para ser juiz de paz, para ser juiz legal, para ser repartidor de bens. Não. Ele está aqui para anunciar as boas novas de salvação de Deus para mim e para você. Então as pessoas querem atribuir muitas coisas a Jesus que Jesus não está aqui para fazer, ele não veio fazer isso. E aí Jesus dá logo um corte nele e fala só, quem me nomeou? Quem disse para você que eu sou esse sujeito? Você está enganado, você está me confundindo com outra pessoa. E Jesus continua. Então lhes recomendou, tenham cuidado e não se deixem dominar por qualquer tipo de avareza, porque a vida de uma pessoa não se consiste na abundância dos bens que ela tem. Ter recursos é muito bom. Tem gente que fica perguntando, dinheiro traz felicidade? Não, gente. Tem gente que vai dizer que sim, não. Dinheiro traz conforto. Dinheiro traz uma garantia de uma vida melhor nessa terra. Você compra bens, você adquire bens. Dinheiro paga contas. Porque se dinheiro trouxesse felicidade, não existia pessoas ricas se suicidando. Os países de primeiro mundo, onde a renda per capita é altíssima, qualidade de vida top, não haveria um alto índice de suicídio. Então, logicamente, quer dizer que o dinheiro e o bem-estar financeiro não trazem felicidade. Isso é uma realidade. Porque os países com maior alto índice de suicídio são os países onde a renda per capita são maiores. Então, seria contradição afirmar que dinheiro traz felicidade. Porque, na prática, não funciona assim. É para você ver que é tão antagônico que nos países mais pobres do mundo, o índice de suicídio é muito menor do que nos países de primeiro. Então, a questão do dinheiro trazer felicidade, isso é um mito.
Na prática, a gente vê isso. Então, Jesus vai falar, ó, a sua vida não se revela nos bens que você possui, nos bens que você tem. A vida é muito mais do que isso. E aí entra no nosso segundo ponto. O modelo de Deus para nossas vidas, o padrão de Deus para nossas vidas, é nos levar a um nível de dependência exclusiva dele. É isso que Deus quer. Este é o padrão que Deus quer. Deus não quer que nós nos apoiemos nas riquezas que nós podemos acumular neste mundo. Como eu falei, o dinheiro é muito bom, ele traz conforto, ele traz qualidade de vida, ele traz acesso a vários bens que você não tem quando você não tem recursos. É muito ruim num calor desse você andar num carro sem ar-condicionado, não é? Não é bom você comprar um carro potente com ar-condicionado bom e ter dinheiro para pagar R$ 7,50, R$ 8 de gasolina, não é bom? É bom. Mas isso vai trazer a felicidade? Não. É um conforto. Mas não lhe garante a felicidade. E aí Jesus traz para nós aqui que nós precisamos ter uma dependência exclusiva de Deus. E aí ele descreve aí, na parábola do rico insensato, que é o texto que ficou martelando na minha cabeça a madrugada toda. E aí eu queria convidar você para ler junto comigo. Jesus lhe conta uma parábola depois de falar que a vida não se consiste na abundância de bens que alguém tem. Ele diz assim, e lhes contou ainda uma parábola, dizendo, o campo de um homem rico, detalhe aí, o homem já era, e quando a Bíblia diz que alguém é rico, é porque é rico mesmo. A Bíblia não diz que quando o cara é rico, que o cara é mais ou menos, não. Que o cara tem um padrão de vida legal, é classe média, não. Quando a Bíblia declara que alguém é rico, é porque é rico mesmo, tá ok? Então esse homem já era rico. Produziu com abundância. Então ele começou a pensar, que farei? Pois não tenho onde armazenar a minha colheita. Até que disse, já sei, destruirei os meus celeiros, construirei outros maiores, e aí armazenarei todo o meu produto e todos os meus bens. Versículo 19, ele diz, então direi à minha alma, você tem em depósito muitos bens para muitos anos, descanse, coma, beba e aproveite a vida. Olha só, ele aqui está fazendo algo, ele dá ali, ó, depois que ele juntar tudo, estiver cheio de dinheiro, a conta gorda, farta, aí ele diz que vai fazer o quê? Ele vai comer, beber e folgar. Aí Jesus vem e diz, no versículo 20, mas Deus lhe disse, louco, esta noite lhe pedirão a sua alma. E o que você tem preparado, para quem será? Assim, o que ajunta tesouros para si mesmo, não é rico para com Deus. Então, neste modelo aqui, para esse mundo que nós vivemos, ele estava bem. Ele já era um homem rico, teve uma colheita em abundância, que não tinha nem onde guardar. E aí ele pensa em acumular nos lugares maiores, ele pensa em construir celeiros maiores para guardar toda a abundância de bens que ele teve. Mas aí qual é o grande problema aqui, pastor? É problema nós juntarmos dinheiro? Não. O problema consiste no dinheiro? Não. É errado eu trabalhar e ter um bom dinheiro? Não. É errado eu passar num concurso público e ganhar um bom salário? Não. Não, o problema não é esse. O apóstolo Paulo, quando escreve a carta a Timóteo, e a igreja errou muito na interpretação desse texto durante séculos, que Paulo diz para Timóteo assim, Timóteo, o problema não é ter dinheiro. O dinheiro é bom, traz conforto, traz bens. Mas o amor ao dinheiro é a causa de todos os males. Sabe por que tem fome no mundo?
por causa da ganância, não é por falta de alimentos. Para você ter uma ideia, só o que a gente desperdiça no mundo durante um dia, não é o que a gente produz, não, o que a gente desperdiça, não é da produção, é do desperdício. É o que se perde de quando se semeia até chegar na mesa do consumidor, só o que se perde durante um dia dá para alimentar 1 milhão de pessoas durante um mês. Só o que se perde durante um dia dá para alimentar 1 milhão de pessoas durante um mês. Do desperdício, não é da produção. Então, o problema da fome não é problema de produção, gente, não é problema de comida. É problema de ganância. Porque quem tem, quem controla a produção, simplesmente ama o quê? O dinheiro. Ele não está preocupado com as pessoas. Porque se o excesso, o desperdício dá para alimentar 1 milhão de pessoas durante 30 dias, só do desperdício, imagine da produção. Então, o amor ao dinheiro ele é o princípio de todos os males. Eu estou falando na questão da fome. E aí você bota a fome, a educação, a saúde, a segurança. Então, nós vemos que o problema não está no dinheiro, mas sim no amor ao dinheiro. Então, esse homem, quando ele vai dizer, come, bebe, folga, aí é que está o problema. Em nenhum momento, esse homem fala assim, eu vou separar aquilo que é do Senhor. Sabe por que isso aqui está falando aqui? Porque a lei dizia o seguinte, quando um homem recolher na sua colheita mais do que ele pode guardar, ele tem que dar aos pobres. É isso que diz a lei. O cara tinha uma plantação, batia um vento, o que caía no chão ele não podia recolher. Aquilo pertencia aos órfãos, aos necessitados e às viúvas. Aquela produção excedente, aquilo ali por lei pertencia a quem? Aos necessitados. Mas ele não quer nem saber, porque o amor ao dinheiro é o princípio de todos os males. E aí Jesus fala para ele, louco, ainda hoje te pedirão a tua alma. E o que você tem preparado? Para quem é? O que você tem ajuntado? Qual é a garantia que isso vai te dar? Quando o dia mau chegar. E aí Jesus fala com ele. Você pode juntar muitos tesouros para si, mas não está juntando tesouros para Deus. Porque os tesouros na eternidade são outros. Os bens na eternidade são outros. Esse homem, em nenhum momento, ele pensou em honrar a Deus. Em nenhum momento, ele pensou em ajudar o próximo. Em nenhum momento, ele pensou em cumprir a lei do Senhor. Porque toda vez que Jesus está contando uma parábola, ele está falando de um homem judeu. De um homem que conhece a lei. De um homem que é sabedor da lei. E aí, em nenhum momento, ele pensa, tem gente precisando. Tem gente precisando de socorro. Tem gente precisando de ajuda. Tem um órfão que precisa que alguém ajude. Não. Ele só está pensando nele. Então é isso que a Bíblia diz. A nossa dependência não está nos bens que nós acumulamos. É bom você ter um plano de saúde. É bom você ter uma poupança. Porque sabe-se lá o dia mau. Você pode socorrer alguém, você pode ajudar alguém. É bom ter. É bom você ter um carro, você ter um transporte. É bom. Mas a vida não se resume a isso. A vida é muito mais. A nossa dependência está exclusivamente no Senhor. A nossa bênção vem do Senhor. É o Senhor quem nos dá, é o Senhor quem nos presenteia, é o Senhor quem nos faz mais do que vencedores. Então a Bíblia nos dá aqui um exemplo. Então a nossa dependência é exclusiva do Senhor, não é dos bens que nós podemos produzir, não é dos bens que nós podemos acumular. Não está errado nós fazermos isso, não está errado você, por exemplo, hoje teve a prova do Enem. Pessoas estão tentando ali, aplicando conhecimento, buscando passar por uma faculdade pública, estudar numa faculdade melhor, ter uma profissão boa, se formar. Isso é válido, isso é lícito, é bom. Conhecimento é bom, você praticar, você aprender, você se formar, ter uma profissão. Você crescer financeiramente, você desenvolver um negócio, você aprender a gerenciar o seu negócio. Isso é válido, isso é bom. Mas você não pode botar a sua esperança só nisso. A sua esperança tem que ser o Senhor. A sua esperança não precisa só estar no Senhor, ela tem que ser o Senhor.
Então nós vemos aqui que Jesus está dando um padrão. Primeiro, que nós não podemos transferir para Ele as nossas responsabilidades, nem as responsabilidades que a Bíblia não nos dá, que não dá a Ele. E o segundo, nós não podemos fazer da nossa vida aquilo que nós queremos, conduzir do jeito que a gente quer. A gente precisa depender exclusivamente dEle. E o terceiro ponto do modelo de Deus para as nossas vidas. O Senhor quer nos dar saúde mental, saúde emocional e saúde financeira. É isso que o Senhor quer nos fazer. Quantas pessoas hoje sofrendo de depressão, quantas pessoas hoje sofrendo de ansiedade, quantas pessoas sofrendo hoje de síndrome do pânico, pessoas paralisadas, aprisionadas. Lembra que eu falei lá de Isaías 61? Uma das funções que Jesus veio desempenhar neste mundo é o quê? Libertar o cativo. Ele não está falando da pessoa que está atrás das grades, não só desse, mas desse também Jesus veio libertar. Mas libertar não para ele voltar a cometer crime, libertar daquela vida que ele estava aprisionado, que ele está aprisionado. Mas o Senhor veio libertar as pessoas das prisões emocionais, que as pessoas estão paralisadas. Quantas pessoas paralisadas? Porque não conseguem sair de casa com medo, o medo dominou. O medo é uma reação natural do ser humano. O sujeito que não tem medo, ele também está sofrendo de algum problema de saúde mental. Eu não tenho medo de nada e preciso ir no médico. Medo demais é doença e medo nenhum também é doença, gente. Porque o medo é uma resposta natural do ser humano. É ele que evita que nós façamos insanidades. Mas ninguém pode ser dominado pelo medo, porque aí vira doença, que é a síndrome do pânico. Então, Jesus quer nos dar uma saúde emocional, mental, financeira. E aí ele vai descrever aí no versículo 22, ele diz assim: a seguir se dirigiu aos seus discípulos dizendo: por isso digo a vocês, não se preocupe com a vida, quanto ao que irão comer, nem com o corpo, o quanto irão vestir. Porque a vida é mais do que o alimento e o corpo mais do que as roupas. Observe os corvos, não semeiam, não colhem, não têm despensa, nem celeiros, contudo Deus os... Você já viu algum corvo arando a terra? Não. Já viu ele semeando alguma coisa? Também não. Mas ele come todo dia. Ele não está preocupado com inflação, ele não está preocupado com o preço de gasolina, nem com o preço do arroz, nem com o preço da carne, não está preocupado com nada, gente. Simplesmente ele sabe que vai continuar sendo sustentado, porque é um princípio que Deus decidiu alimentarmos. Então ele vai dizendo aí, olha só os corvos, que são desprezados pela sociedade, que ninguém valoriza. É igual Jesus usa os pardais como exemplo, que ninguém valoriza. Ninguém compra um pardal, gente. Pardal é um passarinho que não se compra. Se você chegar para um criador de passarinho, o cara está cheio de passarinho lá em casa, você chegar com um pardal para ele, oferecer para ele vender, ele vai te dar uma coça. Para você estar perdendo tempo com ele, gastando o tempo dele. Ninguém compra um pardal, gente. Mas Jesus usa como exemplo de animais que são sustentados e alimentados por Deus, que Deus se preocupa com eles. O cuidado do Senhor até com animais que ninguém dá nada por eles, que todo mundo despreza. Imagine nós que somos a beleza da criação, a menina dos olhos de Deus, o destaque da criação, todas as coisas foram criadas para nós. Olha a importância que nós temos, não valemos muito mais do que os corvos ou do que os pardais. Então a nossa preocupação ela é infundada. É isso que Jesus está falando para nós. Não precisamos ficar ansiosos. Aí ele diz no 25, quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? Por mais que a gente se preocupe, no dia que o Senhor chamar, não tem jeito. No dia que o Senhor chegar, Jorge, chegou sua hora. Seu tempo acabou. Não tem jeito, gente. No dia que o Senhor chamar, eu espero que demore, mas no dia que Ele chamar, a gente vai se apresentar. Não tem como impedir.
Os nossos dias estão contados na palma da mão do Senhor. E um dia Ele vai chamar. Por mais que a gente queira, por mais que a gente tenha vitalidade, força, energia, quando o Senhor chama, no dia que o Senhor chama, todos irão se apresentar diante dEle. Por mais preocupado que você esteja com o dia da sua morte, você não tem como determinar o dia da sua partida. E aí Ele continua falando. Portanto, não se pode fazer nada quantas coisas mínimas. Por que se preocupar com as outras? Observe como crescem os lírios. Eles não trabalham, não fiam, porém eu afirmo a vocês, que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva, que hoje está no campo e amanhã é lançada no fogo, muito mais fará por vocês, homens de pequena fé. Portanto, não fique perguntando o que irão comer ou beber, e não fiquem preocupados com isso. Não se preocupe. Jesus lá em Mateus, ele diz o quê? Basta a cada dia o seu próprio mal. Não fique preocupado. Não fique ansioso por causa disso. Não fique doente por causa disso. A ansiedade, que é uma das grandes preocupações da saúde mental hoje, ela não é gerada por esse tipo de ansiedade. Porque quem está doente com ansiedade, ele não está preocupado com isso aqui. Ele está preocupado com algo que ele não pode resolver mesmo. É isso que gera a doença. Quando você está preocupado com algo que você precisa resolver, que você precisa sanar, que você precisa decidir, isso faz parte da vida. Mas o grande problema da doença é quando você começa a se preocupar com coisas que não estão na sua alçada. Eu posso ficar preocupado se amanhã vai chover ou não? Que chova, faça sol, amanhã é amanhã. Vai que eu não esteja vivo amanhã. De que valeu a minha preocupação? Por isso que Jesus diz o quê? Basta cada dia o seu próprio mal. O sujeito se preocupa, aí morre de véspera. Gastou energia, consumiu tempo, e não resolveu nada. Então, deixe que cada dia vai dar conta de si. Não se preocupe. Ah, pastor, mas eu tenho que me preocupar. Tá, vai ficar doente. Aí vai ter que ir no médico, vai ter que comprar remédio. Se está sem dinheiro, vai ficar mais sem dinheiro ainda. Ué, gente. Se o Senhor está falando para nós não nos preocuparmos, aí a gente quer se preocupar a si mesmo. Vai piorar. Porque vai desencadeando um evento atrás do outro. E a própria Bíblia diz o quê? Que um abismo chama o outro. E você vai se isolando, vai ficando cada vez mais doente, mais preocupado. E aí a ansiedade, ela começa a sair, daqui a pouco você está ansioso pelo futuro. E aí você começa a projetar o futuro, e você não sabe o que vai acontecer, o que vai acontecer ano que vem, eleição, o que vai acontecer que vem com os preços, o que vai acontecer. E aí você começa a se preocupar. Por acaso, Paulo Guedes está aqui dentro? Não. Paulo Guedes é o ministro da Economia. Ele está aqui dentro? Não. Então, para que você vai se preocupar com a economia do ano que vem, rapaz? É ele que tem que se preocupar com isso, ele é pago para isso. A função dele é resolver essas questões, não é a sua. A sua é trabalhar, é produzir, é estudar, é se formar, é aprender algo novo. Mas a economia é problema do ministro da Economia. Então você está se preocupando com algo que você não tem como resolver, que você não tem como lidar. E aí você consome uma energia, e essa energia o seu corpo vai pedir conta. Quanto mais energia você consome, mais o seu corpo vai pedir conta. E aí, daqui a pouco você está doente, com coisas que você não vai conseguir resolver. E aí, Jesus te aconselha, não se preocupe com o dia de amanhã. Se preocupe com agora. O que você tem que resolver hoje? Resolva hoje. Amanhã, você pensa em resolver o de amanhã. Não fique inquieto, não fique ansioso por causa do amanhã. Então, o terceiro modelo para nós, o terceiro padrão,
é que o quarto padrão, melhor dizendo, de Jesus para nós, é que nós sejamos pessoas melhores. Jesus não quer que nós nos preocupemos, mas Ele quer que nós sejamos pessoas melhores. Ele quer continuar cuidando da nossa saúde. Ele quer continuar cuidando das nossas emoções. Nós temos visto muitas pessoas doentes. E aí, para nós sermos pessoas melhores, nós precisamos entender que está tudo interligado. A nossa saúde emocional faz com que nós possamos tratar melhor das pessoas. Eu só posso tratar melhor você se eu me cuidar. Eu só posso cuidar de você se eu me cuidar. Se eu não me cuido, eu não tenho como cuidar de você. Se eu não cuido da minha vida, eu não tenho como cuidar da sua. É um princípio. Então, eu cuido das minhas emoções para ajudar você a cuidar da sua. E aí, o quarto ponto, o modelo dele para nós é que sejamos pessoas melhores. E aí ele diz assim, aí no versículo 30, porque os gentios do mundo inteiro, né, de todo o mundo, procuram estas coisas, mas o Pai de vocês sabe o que vocês precisam. Sabe o que Jesus está falando aqui? Aquela velha frase que as mães sempre dizem para os filhos. Mãe, eu posso ir em tal lugar? Não. Aí o filho diz o quê? Mas todo mundo vai. Aí a sua mãe diz o quê? Você não é? É isso que Jesus está falando aqui para a gente. Mas pastor, todo mundo está preocupado com a economia. Está todo mundo preocupado com o preço da carne. Está todo mundo preocupado com o que vai acontecer nas eleições do ano que vem. Está todo mundo preocupado. Você não é todo mundo. Você não faz parte disso, gente. Você faz parte do reino de Deus. Nós não somos deste mundo. Nós estamos aqui, vivemos aqui, mas nós somos peregrinos, nós somos estrangeiros, nós temos um outro reino, nós temos um rei. E esse rei diz para nós não ficarmos preocupados. Não ficarmos inquietos, não ficarmos ansiosos. Ah, pastor, o senhor está com uma vida boa, está com tudo pago. Bem que eu queria. Mas basta cada dia o seu próprio mal. Eu começo a fazer as contas, eu falo, Jesus, tem misericórdia. E é Jesus que tem misericórdia mesmo. O mês vai passando, aí chega dia 15, o dinheiro acabou, ainda tem até o dia 30. E o Senhor vai dando suprimento, o Senhor vai dando condições, o Senhor vai enviando, o Senhor vai trazendo os recursos. Porque a nossa confiança está no Senhor. Então, por mais que eu fique preocupado, eu não vou resolver, mas posso adoecer com isso. Então, preciso entregar, depositar a minha confiança e a minha esperança no Senhor. Porque falar disso é muito fácil, agora praticar é difícil. Eu sou aposentado. E aí o governo antecipou o 13º. A gente recebeu lá atrás. Então, agora em dezembro não tem 13º, só tem salário normal. Porque 13º no final do ano dá uma força, né? Não tem. Já foi, botei no fogo, já queimou. Mas o que acontece? Eu posso me preocupar com isso? Não. Por mais que eu me preocupo, não vai vir 13º, não vai vir 14º, nem 15º, eu vou ficar me preocupando. Eu tenho que me ajustar a viver com o que está entrando. Descarta aqui, corta aqui, negocia ali. Uma coisa boa que aconteceu comigo no começo do ano foi eu decidir fazer dieta. Pô, as compras diminuíram muito, porque a gente diminuiu a quantidade de comida, logo diminuiu a quantidade que a gente comprava. O valor das compras, o quê? Reduziu. Então, olha só. Sabe como é que eu decidi fazer dieta, gente? Eu estava vendo uma mensagem que eu preguei aqui no final do ano passado. Aí eu olhei e falei, rapaz, que é isso? O rosto inchado desse tamanho, a barriga fugindo do terno. Eu falei, não pode, eu tenho que emagrecer. Aí comecei, fui na nutricionista, passou uma reeducação, eu comecei a fazer.
Agora a barriga não está fugindo do terno. Está dentro do terno. Dá para fechar o terno bem. Porque o terno estava fechando, né? Todo. Agora não, o terno está caindo, que está uma beleza. Então a gente precisa se ajustar. A gente precisa ver aonde a gente pode cortar. Dá para cortar aqui? Dá. Eu tinha um amigo que ele foi comer uma vez lá na minha casa, quando eu morava com meu pai na época. Aí ele foi lá e ficou aterrorizado com a gente. Ele chegou lá, ele viu um maior panelão de comida que meu pai tinha feito, aí ele olhou só nós dois. Aí ele falou assim, vem cá, vocês estão esperando mais alguém para comer? E a gente não. Aí essa comida ali que vocês fizeram, é para quantos dias? Eu falei, não, para a gente almoçar. Um maior panelão para 2 pessoas. Ele chegou sem avisar. Aí falou, cara, a gente aquilo ali, e o cara tinha uma situação financeira legal, a família dele era uma família de posse. Falou, rapaz, aquilo ali dá para a gente almoçar com a semana inteira, cara. Então, para que a gente comia aquela quantidade toda de comida? Desesperador. Eu me lembro, gente, eu era solteiro, eu ia para a praia, ela morava no Rio, aí ia para a praia, passava na padaria, quando via na praia, comprava um frango assado. Daqui, mais ou menos, lá na Rua 5, era a distância da padaria que eu comprava esse frango até a minha casa. Eu ia andando. A metade do frango eu comprava até chegar em casa. E a outra metade eu comia quando eu estava almoçando com o restante. Um frango assado para um sujeito. Isso é normal? Não é, gente. Pelo amor de Deus. Então a gente vai cortando, a gente vai aprendendo. Então você vai aprendendo a viver com o que você tem. Está entrando mais? Consome mais. Está entrando menos? Consome menos. Você vai ajustando a sua vida. Pô, a luz aumentou. Dá para ligar o ar-condicionado sempre? Não. Então você precisa fazer ajuste. O gás aumentou. Dá para ficar assando bolo toda semana? Não. Então você vai se ajustando conforme. A situação melhorou. Vamos fazer mais um negócio, não sei o quê. Então, assim, a gente precisa se ajustar. Então, a Bíblia ela nos orienta a seguir um modelo, a seguir um padrão. Então, nós não podemos sermos como nós éramos. Nós precisamos aprender. E aí, Jesus fala que nós precisamos ser pessoas melhores do que neste mundo. Nós não podemos ser igual às pessoas que estão neste mundo. Nós precisamos ser melhores. E aí, para concluir aqui, o modelo de Deus para as nossas vidas é que o reino dele seja prioridade para as nossas vidas. Isso aqui é fundamental. O reino de Deus precisa ser prioridade para mim e para você. Quando nós colocamos o reino de Deus como prioridade, Deus cuida das nossas coisas, Deus cuida das nossas vidas, Deus cuida dos nossos filhos, Deus cuida da nossa empresa, Deus cuida do nosso emprego, Deus cuida do nosso negócio. Jesus está falando ali para pessoas que estão ansiosas, estão esperando algo de diferente na sociedade. Jesus traz essa palavra. E aí ele diz assim, busquem antes de tudo o seu reino, ou seja, o reino de Deus. E todas essas coisas, que todas essas coisas? Comer, beber, se vestir, ter saúde financeira, ter saúde emocional, ter saúde espiritual. Todas essas coisas vos serão acrescentadas. Vos serão dadas. Então a nossa preocupação precisa ser fazer a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? É que a gente abençoe pessoas. Às vezes a gente pode abençoar com o financeiro. Às vezes a gente pode abençoar com uma oração, com um abraço. Eu vi uma cena ainda agora, eu estava me arrumando e estava vendo um programa de televisão. Para a gente fechar. Uma região da Ásia, os macacos lá foram brigar e um dos filhotes, ele foi machucado. E aí, por ele estar machucado, ele acabou sendo rejeitado pela mãe e ele ficou lá. E aí 2 outros macaquinhos, amigos dele, preocupados, ficaram catando os piolos dele e tratando dele. E aí ninguém dava importância para ele. Só os 2 amigos. Por quê? Porque cuidar das pessoas é o mais importante. Cuidar do outro é o mais importante. Quando eu vi aquilo, eu falei, rapaz,
Aquilo ali trouxe uma lição. A gente precisa cuidar do outro. A gente precisa cuidar, tratar. Ninguém queria saber, mas os amigos estavam juntos. E é isso que a gente precisa, estar junto. Às vezes a gente está num lugar e às vezes a gente não sabe o que fazer. Eu digo sempre que eu não gosto de sepultamento, né? Porque eu sou meio desligado às vezes. E aí, no sepultamento, eu fico assim, rapaz, eu tenho que ter cuidado com o que eu vou falar, para não falar alguma besteira, né? Mas quando a gente vai no sepultamento, a melhor coisa que a gente tem que fazer é abraçar a pessoa. Porque a pessoa só quer o quê? O seu abraço. A pessoa só quer ver ali naquele momento que você está ali de sofrimento e ver que você está lá, que você está ali. Nós tivemos o sepultamento da mãe do diácono Reginaldo. Não precisava falar nada, porque ele sabia que a gente estava ali, os pastores estavam lá. Então ele olha para o lado e ele vê que tinha vários irmãos da igreja nessa hora. Porque quando a gente ia lá para a casa do Reginaldo e a Adriana fazia aquelas feijoadas, a gente ia lá para o culto dos obreiros e a Adriana fazia feijoada 10 horas da noite. Jesus! Chegava em casa e não conseguia dormir. 3 pratos de feijoada, gente, não tinha como dormir. Isso era muito bom. Na alegria a gente estava junto. Mas na hora da tristeza, na hora de chorar, a gente chora junto. Isso é o Evangelho. É isso que é o reino de Deus. Se alegrar com os que se alegram, mas chorar com os que choram. Então o modelo de Deus para nós é que nós precisamos amar, nós precisamos cuidar um dos outros, nós precisamos como igreja buscar as pessoas, visitar as pessoas, ligar para as pessoas e falar, meu irmão, estou sentindo sua falta. A situação está difícil, nós ainda estamos na pandemia, tem notícias ruins chegando, mas o Senhor é bom e a misericórdia dele dura para sempre. E o Senhor